Bom dia, gente. Vamos lá para a nossa aulinha hoje de português, né? Vamos voltar lá com o nosso livro do Projeto Aprova Brasil. Hoje, terça-feira, dia 19/10/2021. 19/10, 19 de outubro, né? Língua portuguesa, APB, Aprova Brasil, ok? Projeto Aprova Brasil. Então, páginas 68 e 69, o nosso texto é um texto de divulgação científica, esse gênero que nós estamos estudando nesse momento, não é isso? Então, vamos lá. Para iniciar a nossa aula, eu quero que vocês compreendam o que é um texto de divulgação científica, né? A gente já explicou o que ele é, para que ele serve, né? O texto de divulgação científica, ele informa sobre pesquisas, descobertas da ciência. A linguagem é simples para ser compreendida pelo leitor, que não conhece termos específicos da área. Ou seja, uma linguagem simples, uma linguagem de fácil compreensão. E aí eu quero que você volte novamente para o vídeo um pouquinho. Vai lá na página 66 e lê o texto As Poderosas da Terra, tá? Leia bem, com bastante atenção. Já leu? Muito bem. Agora é a vez da professora fazer umas intervenções aqui com você. Uma sociedade extremamente organizada que não possui nenhum tipo de liderança. Parece impossível, não é? Não no mundo das formigas pertencentes ao grupo de insetos sociais. Elas vivem em colônias. Dentro do ninho, as tarefas são divididas entre as castas e cada uma cumpre o seu papel. O que são as castas? É as divisões, né? Quando eu digo as castas, eu estou me referindo às formigas que são operárias e às formigas que são o quê? Rainha, que são as reprodutoras, né? Presta bem atenção nessa palavra reprodutoras. O que são elas, tá? Essas últimas fazem um trabalho pesado. Quem que está se falando aí? Da operária, isso mesmo. Constrói o ninho, coletam comida e água, limpam e alimentam os machos, as larvas e, em alguns casos, a rainha. E protege também o formigueiro. Apesar de causar estragos em plantações, residências e hospitais, podendo até colaborar com infecções de formigas, são muito úteis para a fertilização do solo. Porém, as formigas só agem como praga em ambientes alterados pelo homem, pois em algumas áreas naturais para fazer o equilíbrio ecológico. Existem 9.536 espécies de formigas catalogadas no mundo, mas estima-se que a quantidade real seja cerca de 18 mil, na verdade. Só no Brasil são mais de 2.000 conhecidas. Beleza? Então vamos lá. Qual o significado da palavra reprodutora? O que você entende por reprodução? Beleza? Então vamos lá. Qual o significado da palavra reprodutora? O que você entende por reprodução? Reprodutora é algo que se reproduz, né? Algo que se dá continuidade. E o que seria isso? O que seria que as formigas, por que as formigas são divididas por castas, nas operárias e nas reprodutoras? Quem é reprodutora? A professora reprodutora é a rainha, muito bem. São chamadas de formiga rainha, uma formiga adulta, fêmea e fértil, sendo ela geralmente mãe de todas as outras formigas da sociedade. Ela se desenvolve a partir de larvas criadas especificamente para tornarem sexualmente maduras. Ou seja, não são todas formigas que podem ser rainha, entendeu? Ela já nasce com isso, tá? O que são as formigas operárias e qual é o papel dessa formiga dentro da sociedade? As formigas operárias, gente, elas são formigas que vivem no formigueiro. São a maioria, é a maior quantidade que existe são as operárias, tá? Todas são fêmeas e são elas as responsáveis pela limpeza, por procurar comida, água, cuidar da rainha, das larvas, dos filhotes e da segurança do formigueiro. Esse é o papel das operárias, beleza? Aí lá no texto, a gente vai olhar aqui, ó, tá vendo?
a nossa atividade. Qual é a função da formiga rainha? Eu já respondi. Qual é a função das operárias? Em que situação as formigas agem como pragas? Quais são as situações? Por que será que elas se comportam desse jeito? Vamos observar essa imagem. Olha só. O que nós estamos vendo nessa imagem? Ah, professora, eu estou vendo uma formiga. E o que ela está carregando? Ela está carregando um pedaço de maçã. Isso mesmo. Para onde será que ela vai levar? Para dentro do formigueiro, para alimentar as outras formigas, né? A rainha e os machos e as larvas. Não é isso que elas vão fazer? Não são elas as responsáveis por fazer esse atendimento? Por fazer isso? Beleza. Aí, olha só. Diz aqui assim, ó. Que atividade essa formiga está realizando? Essa formiga que está aqui com esse pedaço de maçã. O que ela está fazendo? Ela está construindo o ninho, ela está coletando comida, ela está alimentando a rainha, ela está protegendo o formigueiro. E que tipo de formiga é essa? Ela é a operária ou é a rainha? Aí vamos lá. No trecho, as formigas são úteis, apesar de causarem estragos. Porém, as formigas só agem como praga em ambientes alterados pelo homem. Olha só. Aqui nesse primeiro trecho, quando ele diz as formigas são úteis, eu tenho a impressão aqui que ele está dando a ideia dele, né? Apesar de causarem estragos. Tá vendo que eu estou fazendo uma afirmativa e uma contra-afirmativa? Não são duas ideias diferentes? Eu estou falando que elas são úteis, apesar de causarem estragos. Tá vendo que tem uma divergência nas ideias aí. Eu estou fazendo uma afirmativa da utilidade da formiga e ao mesmo tempo estou fazendo uma crítica dos trabalhos delas também, dos estragos que ela causa, tá? E tá aí são as ideias de causa e a consequência, né? Porém, essa palavra eu grifei. Porém, as formigas só agem como praga em ambientes alterados pelo homem. Olha só. Essa minha palavrinha grifada, porém, ela tá me dando ideia de quê? Ela tá me dando uma explicação? Ela tá me dando ideia de soma? Essa palavra porém tá grifada, gente, porque ela é uma palavra que pertence às classes das palavras. Opa, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ela pertence à classe das palavras das conjunções. E a gente vai aprender hoje o que são essas conjunções. Essas palavras são chamadas de conjunções e elas representam uma ideia, elas dão um sentido explicando uma frase. Elas servem para fazer a junção dos termos de uma oração e outra, fazendo com que esse texto, essa frase, tenha um sentido, um significado específico, tá? E aí a gente tem algumas, eu não coloquei todas porque são muitas, mas eu vou colocar as principais que a gente mais usa. Porém e mais, são duas conjunções. E essas conjunções, elas são adversativas, elas estão dando um problema e aí elas estão querendo explicar, né? Que apesar disso, elas são assim. Olha lá. Porém, mais são conjunções adversativas e traz o sentido de que as ideias se opõem, né? Eu poderia trocar porém mais por outro tipo de conjunção, mas elas não seriam adversativas, elas não trariam para mim a ideia, o sentido de oposição na minha frase. Portanto, também é uma conjunção, ela é conclusiva. Ó, quando eu digo assim, John foi à escola, portanto não entrou, né? Ele foi, mas aí ele não entrou, eu estou dando a minha conclusão, uma ideia lógica, né? Nem também é uma conjunção aditiva da ideia de soma e de adição, e porque também é uma conjunção explicativa, ela dá a ideia da explicação, por qual motivo, por qual razão, tá? E aí eu trouxe aqui uns exemplos para a gente ler, para ficar mais fácil de compreender, usando as conjunções, tá bom? Ele não é feio e nem elegante. Tá vendo a minha conjunção aqui?
nem. É uma conjunção, né? Ele nem é uma coisa e nem a outra, né? Ele não me dá a ideia de soma e de adição? Pois é. Vovó é velhinha, mas tem uma energia, né, a mais aqui, né? Então tá se opondo uma ideia à outra. Paulo foi ao cinema porque queria se distrair. Então aí eu já estou explicando por que o Paulo foi para o cinema. Ah, ele foi para o cinema porque ele queria se distrair. Então a minha conjunção aqui, ela é uma conjunção explicativa, ela está dando ideia de motivo, de razão. Por que o Paulo foi para o cinema? Porque ele queria se divertir. Simples assim. Então isso são conjunções, tá, gente? E aí, como eu expliquei, tem a conjunção adversativa, a conclusiva, a aditiva e a explicativa. São 4 tipos dessas que eu dei o exemplo para vocês. E aí vocês vão fazer ó, a leitura dessa daqui, eu vou ler só essa parte aqui, ó. Algumas palavras, como mais, nem, portanto, porque, ajudam a fazer a conexão entre palavras de um texto. Cada uma dessas palavras transmite uma ideia diferente que pode ser de oposição, de adição, de conclusão e de explicação. Foi essas que a professora acabou de dar. Mais, nem, portanto, porque, tá? São 4, essas são as que a gente mais utiliza, não são só essas, tá, gente? Porque é uma lista enorme de conjunção. E aí você faz as suas atividades bem direitinho, registra tudo certinho e não esquece de enviar, tá bom?